Olá, meu nome é Luiz Pereira e é mais uma vez com prazer que eu venho aqui para trazer informações, fazer reflexões sobre mais uma aula da Escola de Aprendizes do Evangelho. A aula de hoje é a aula de número 17, que tem por tema Jerusalém e o seu grande templo. A aula de hoje é uma aula informativa, histórica, que nos ajuda a entender o contexto que Jesus veio a este mundo material. E assim, com essa referência, podemos vivenciar melhor os ensinamentos de Jesus, porque vamos entender as suas ações, a forma como ele ensinou, como ele pregou em sua tarefa missionária quando esteve aqui encarnado. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Eu preparei alguns slides que quero utilizar como referência. Então, está aqui o nosso primeiro slide, que nos traz, então, o tema da nossa aula de hoje. Vamos avançar, então. Eu trago aqui, nessa primeira tela, nesse primeiro slide, o mapa da região aonde o povo hebreu se desenvolveu, onde Jesus nasceu. Então, nós temos aqui a região da Palestina, onde hoje nós temos Israel e Jordânia. Então, temos aqui a cidade de Nazaré, onde Jesus provavelmente nasceu, é o mais aceito hoje pelos historiadores e arqueólogos. Mas e Belém? Jesus não nasceu em Belém? Hoje entende-se que Mateus, que foi o evangelista que colocou que Jesus nasceu em Belém, na verdade quis fazer um casamento com as profecias que, de acordo com a tradição, diziam que Jesus nasceria numa cidade de nome parecido com o de Belém. Então, numa dessas interpretações proféticas, Jesus deveria nascer em Belém. Mas, pelo fato de Jesus ser chamado Jesus de Nazaré e por outras circunstâncias, Jesus deve ter mesmo nascido em Nazaré, que ficava na Galileia. No tempo de Jesus, essa região aqui era controlada pelos romanos, que dividiram ela em diversas províncias. Então, nós tínhamos aqui a província da Judéia, onde ficava a cidade de Jerusalém, que era a capital dessa província. Aqui nós tínhamos a província da Samária, com a capital sendo Siquém, e aqui a província da Galileia, com a capital em Cafarnaum. Nós tínhamos ainda as províncias da Itureia, da Pérea, as Decápolis gregas, e a Idumeia, formando, então, a Palestina da época, sob o comando dos romanos. Então, tudo o que acontece nos evangelhos acontece nessa região aqui. E foi nessa região, então, que Abraão, por volta do ano 1800 antes de Jesus nascer, chegou com a sua tribo e, ao perceber que essa terra, que era a terra dos sonhos deles, a terra de Canaã, já era ocupada pelos cananeus, tinha várias cidades-estados aqui com a sua cultura, com a sua religião politeísta, ele se espalhou
ele e seus descendentes por toda essa região, mas sem entrar em conflito com essas cidades-estados, porque a atividade principal fazia com que toda a sua tribo tivesse uma característica nômade, o que acabava não causando uma ameaça maior para as cidades-estados, visto que eles sempre permaneceriam nas periferias, ao redor da cidade, e nunca iriam estabelecer residência. Então, pelo fato deles serem nômades, né, os hebreus que vieram lá da região da Mesopotâmia, e pelo fato ainda deles serem criadores de animais, então eles forneciam, além de carne, leite para cidades, estados. Então eles eram, na verdade, até bem quistos por essa questão, por esse fato. O fato que ao longo de dezenas, centenas de anos, os hebreus ocuparam toda essa região, mas sempre em aldeias, em locais fora dos muros das cidades-estados. Numa época, né, de seca, de fome, era comum várias famílias de hebreus irem em direção ao Egito buscando água e comida. Foi numa dessas idas, num desses períodos de fome nessa região, que a parte dos hebreus, mais especificamente da família de Abraão, seus netos, foram para o Egito e foram muito bem recebidos, porque o Egito estava sob o domínio dos Hicsos, que, por volta do ano de 1500, dominaram todo o Alto Egito, visto que eles dominavam a arte do ferro e conheciam a roda, os egípcios não, então foi com muita facilidade que eles dominaram o Egito, colocando seus próprios faraós. E eles eram muito hospitaleiros com os estrangeiros, e assim aconteceu com os hebreus, que foram muito bem recebidos por eles, tanto que se estabeleceram pela facilidade de alimentos e de trabalho que oferecida pelos Hicsos. Só que o tempo passou, os Hicsos ficaram controlando o Egito por centenas de anos, mas quase 200 anos, e foram expulsos. Quando eles foram expulsos pelos egípcios naturais, os hebreus que estavam ali, no Egito, foram, de certa forma, forçados a saírem da região do Egito, porque começaram a ser malquistos, maltratados, alguns até escravizados pelo Egito, que não viam com bons olhos os hebreus que, de certa forma, eram parceiros dos Hicsos, quando os Hicsos estavam no domínio do Egito. A situação ficou tão ruim que, liderados por Moisés, por volta aí do ano 1500, 1400, eles saíram do Egito, o famoso Êxodo, e vieram para a região dos seus ancestrais, ou seja, Palestina. Fizeram aqui o caminho contornando o Mar Morto e chegando aqui em Jericó. Aqui eles tiveram apoio de todas as outras tribos nômades que estavam nessa região e que eram de origem hebraica, e formaram um grande exército e resolveram atacar Jericó, que era a principal cidade dessa região. Jericó, alguns arqueólogos consideram a primeira cidade que se pode chamar, primeiro ajuntamento humano que se pode chamar de cidade.
porque existem resquícios de ser humano aqui por volta do ano 6.000, 6.500, ou seja, há mais de 8.000 anos atrás. Já tinha gente morando aqui. Mas nós estamos falando por volta de 1.500. Então, Moisés, com apoio do seu irmão e principalmente do seu braço direito Josué, após 5 anos de luta, conquistaram Jericó. Só que foi tão grande a devastação em Jericó que era impossível eles colocarem Jericó como principal cidade, então avançaram, subiram aqui a colina, o Planalto, e foram atacar a segunda maior cidade, que era, na época, Jerusalém, que tinha outro nome. Jerusalém chamava-se Jebus, dos jebuseus. Conta-se, né, de acordo com a ciência, e por volta de 3.200 anos antes de Jesus, a arqueologia nos conta isso, começou-se um assentamento aqui no Planalto. Nós temos o Vale do Rio Jordão, temos Jericó, e aqui nós temos o Planalto. Até nesse mapa aqui, né, dá para entender que aqui nós temos um Planalto. Igual nós temos aqui, por exemplo, São Paulo, e aqui embaixo nós temos, né, no litoral, Santos. Então, nós temos aqui o Rio Jordão, que vem lá, né, do Mar da Galileia, do Lago de Genezaré, né, vem cortando toda a região, chegando ao Mar Morto. E nesse vale aqui está Jericó, que foi conquistada, né, foi a primeira grande conquista dos hebreus. E aí eles subindo para o Planalto, né, atacaram Jerusalém. Eles tinham uma técnica que era sitiar as cidades, cortando toda a entrada de alimentos, de água, comércio, e com isso acabar estrangulando, né, a cidade e aí entrando até com uma certa facilidade. Então, como eu estava dizendo, em 3.200 começou esse assentamento aqui, mas a primeira referência histórica da cidade de Jerusalém foi feita pelos egípcios por volta de 1.500 anos, 1.600 anos, bem depois desses primeiros vestígios de assentamento. Então, 3.200 primeiros vestígios de assentamento, praticamente 1.600 anos depois, a gente tem aqui, então, a cidade de Jebus, que é contada no papiro egípcio, que fala do rei da cidade de Jebus, dos jebuseus. A arqueologia, então, pesquisando mais, descobriram que por volta de 1.500, 1.600, os jebuseus, conquistaram toda essa região aqui de Canaã e fizeram sua capital em Jebus. Isso por volta de 1.500, 1.600. Quando os hebreus subiram aqui para o Planalto, atacaram, então, a segunda maior cidade da região, que era Jebus. Porque eles não podiam ficar em Jericó, porque não sobrou pedra sobre pedra, né? Daí veio a queda da muralha de Jericó, com as trombetas, aquela coisa toda que a Bíblia nos diz. Então, eles estavam tão injuriados que, no ódio, destruíram toda a população, toda a cidade, matando crianças, velhos, não perdoando ninguém, destruindo todas as construções da cidade. Então, tiveram que subir para o Planalto e acharam aí a segunda maior cidade, dos jebuseus, atacaram e conquistaram. Conquistando as duas maiores cidades, todas as outras cidades da Palestina foram de rodão, foram conquistadas de maneira bem mais fácil. E aí, eles, para fazer uso dos despojos de guerra, dividiram essa região em 12 frações, uma para cada
tribo descendente de Abraão. Jerusalém, que já começaram a utilizar o novo nome de acordo com as escrituras, com as profecias, Cidade Santa, ficou sendo a capital, então, da tribo da família dos judeus, de Judas, né, que era um dos filhos de Jacó, que seria, então, a Judéia. E as outras tribos se espalharam, então, de acordo com o sorteio que fizeram, né, para ver quem ficava com que parte. Depois, né, dessa conquista, tudo comandado por Josué, um grande comandante, foi o primeiro juiz. Aí vieram os outros juízes de maneira alternada para cada uma das tribos que era escolhido. No fim da era dos juízes, começaram a era dos reis, Saul, Davi e Salomão, filho de Davi. Salomão era muito sábio, grande líder, tanto que era respeitado em todo mundo da época, e também megalomaníaco em termos de construção. Então, tanto o Palácio de Salomão como o seu templo foram obras dessas suas características. E então ele resolveu construir em Jerusalém o primeiro templo, o chamado primeiro templo, primeiro grande templo. E ele não economizou. Então, o templo era maravilhoso, com muito ouro, muita madeira importada, muitos detalhes em prata, com construções que rivalizavam-se com as construções gregas e romanas que existiam na época. Nós estamos falando aqui por volta do ano 900 antes de Jesus. A civilização romana ainda não existia, mas a civilização helênica já existia, né? Não estava no seu auge, mas já existia, e para a época o palácio e o templo de Jerusalém foram obras realmente de uma característica imponente para todo o período. Bem, enfim, só que o que é bom nem sempre dura, né? Então, quando se deu a morte de Salomão, Jerusalém ficou, vamos colocar assim, numa situação difícil. Porque o seu filho não tinha o apoio e o respeito e a admiração que Salomão tinha. E por isso ele não conseguiu controlar toda a Israel. Israel, porque era o segundo nome de Jacó, recebido do próprio divino, em homenagem porque ele lutou com um anjo. E em homenagem a Jacó, as 12 tribos, né, toda a região ocupada pelas 12 tribos, chamava-se Israel, e Jerusalém, então, era a capital do Reino Unido, e esse templo, então, atendia a todas as tribos, para que pudessem cultuar a Javé, ou Iavé. Só que esse templo maravilhoso, cheio de detalhes em ouro, né, com um pátio aqui para os homens israelitas, né? Vejam bem que não existia ainda a religião judaica. O judaísmo ainda não existia. Existia o culto a Yahvé. Então, os homens, só podia ser homem, mulheres e crianças não, podiam acessar esse pátio
Já essa porta dava acesso ao segundo pátio, onde só sacerdotes andavam, e aqui você tinha nessa porta uma terceira sala, que era o Sanctum, aonde ficava a Arca da Aliança e as placas com os 10 mandamentos. O altar do sacrifício ficava aqui também. Enfim, tem um videozinho que eu vou passar daqui a pouco, que vai deixar isso bem claro. Só que, então, com a morte de Salomão, o filho dele, Jaboão, não conseguiu, né, manter o controle sobre toda a Israel. E aí começaram-se as disputas. O que aconteceu com essas disputas? Bem, antes da gente ver, conversar sobre essas disputas, eu vou passar então um videozinho que nos permite, um vídeo curto, nos permite fazer um passeio em 3D nesse primeiro templo de Jerusalém. Vamos ao vídeo, então. Então, acabamos de passar pelo primeiro pátio, né, o pátio que os homens podiam frequentar. Então, estamos entrando agora no pátio dos sacerdotes e agora entrando no Sanctum, onde só os sacerdotes poderiam entrar. E não era qualquer sacerdote, não, só os sacerdotes de mais alto nível. Era nesse local santo que ficava a Arca da Aliança com os 10 mandamentos, com as placas com os 10 mandamentos. A Arca da Aliança, feita sob medida, de acordo com as descrições que estão no Êxodo, toda folheada a ouro, com os querubins e as placas. Agora, uma visão do exterior do templo, né, dos pátios dos homens, como do pátio do sacerdote, e o local dos sacrifícios. Os hebreus, né, os judeus ainda, a gente não pode chamar de judeu porque a religião judaica ainda não existia, os hebreus tinham como prática bastante comum fazer sacrifícios de sangue para servir de oferenda ao divino, a Yahvé. É isso, né? Nós temos aqui as colunas, então, de Salomão. A Arca da Aliança se perdeu ao longo do tempo, mas eu vou comentar um pouco mais sobre isso. Continuando, o que aconteceu com a morte de Salomão foi a divisão do reino. Como eu disse, o filho, Jaboão, filho de Salomão, não tinha um apoio não tinha um apoio, não tinha liderança, não tinha o respeito, a admiração dos israelitas, além do que eles estavam muito incomodados com os altos impostos que eram cobrados. Já na época de Salomão isso acontecia, só que, né, ninguém tinha moral suficiente para criticar Salomão. Então, né, por bem ou por mal, acabavam aceitando a situação. Mas com a morte de Salomão, os israelitas não quiseram mais continuar com essa situação, porque para se fazer construções, grandes obras, cheias de ouro e etc., precisa-se de muitos recursos financeiros. E esses recursos financeiros ou se faz através do comércio ou da guerra de conquista. Como Jerusalém e Salomão não tinham essa política expansionista de conquista, ele basicamente vivia do que se produzia na região, e a região de Jerusalém era muito pobre, uma região muito montanhosa, terreno árido, então dependia da produção que as outras 10 tribos, né, do norte faziam para conseguir seu dinheiro e dos impostos.
Então, ele cobrava muito imposto, principalmente dos produtores do norte, das tribos do norte, para poder fazer as coisas que ele gostaria de fazer, as grandes construções, enfim, com todo o luxo e ostentação que ele queria ter. Com a morte de Salomão, não quiseram mais continuar com essa condição, e aí, se revoltando, a solução para que não houvesse uma guerra foi que o filho de Salomão ficasse só com reinos da Judéia, onde ficava Jerusalém. E as outras 10 tribos ficariam ao norte, formando um outro reino. Então, aí nós teríamos 2 reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. Antes era um único reino, com a capital em Jerusalém. Agora nós tínhamos 2 reinos, com 2 capitais distintas. Reino de Judá com capital em Jerusalém e o reino de Israel com a capital em Siquém. Só que essa divisão, apesar de evitar a guerra civil, trouxe problemas para os hebreus. Primeiro porque enfraqueceram a sua força militar. E eles eram cercados por povos inimigos que tinham interesse nessa toda essa região. Até hoje é assim, né? A Palestina é uma área de passagem que todos os povos querem controlar, né? Essa região por causa do mar Mediterrâneo, por causa da passagem para a África e para a Europa. E eles se dividindo em 2 reinos, eles ficaram muito vulneráveis à invasão de outros povos. Além disso, ficaram também com problemas de gestão financeira e religiosa. Financeira porque o reino de Judá pouco produzia. Então, dependia do reino de Israel, do reino do norte, que não tinha interesse, né? Mas, como era outro reino, em ficar sustentando de maneira gratuita o reino de Judá. E tinha o problema de Jerusalém, que, de acordo com os preceitos da Torá, não existia a Torá ainda, mas tinha os livros, né, as leis de Moisés, de acordo com Moisés, todo bom israelita deveria ir 3 vezes, pelo menos, à Cidade Santa, de acordo com o divino, Jerusalém. Mas existem outras interpretações do Pentateuco. Tanto é que os samaritanos, moradores da Samária, definiram um outro Pentateuco, uma outra interpretação para o Pentateuco, aonde a cidade sagrada não é mais Jerusalém, é Siquém. E aí eles construíram no Monte Gerizim um templo para se rivalizar com Jerusalém. A estratégia é para evitar com que os súditos do reino de Israel tivessem que ir a Jerusalém para cultuar Yahvé. E assim pagar tributos, enriquecer o comércio do reino de Judá. Então, eles construíram esse templo na Samária, né, mais especificamente na cidade de Siquém, no Monte Gerizim. Um templo também gigante, existem ruínas desse templo até hoje, e se estuda, através da arqueologia, como ele funcionava. O que acontece é que esse templo realmente atingiu os objetivos dos seus criadores. Agora, ele não ficou um culto só para os hebreus, um templo só para os hebreus. Ele era vamos colocar assim, um templo que cultuava outros deuses, ou seja, era um templo politeísta, porque encontrou-se nesse templo, né, imagens de Zeus e Baal.
Baal era o principal deus da região da Palestina, da Fenícia, da Filisteia, filisteus, né, que moravam na Filisteia, que eram os principais inimigos dos hebreus. Então, eles encontraram nesse templo, né, no Monte Gerizim, outros deuses. Yahvé não tinha imagem. Era um deus impessoal. Mas Baal tinha, El, que era o outro grande deus, também tinha. Tanto é que a estratégia dos hebreus para que Yahvé fosse aceito e também cultuado pelos cananeus foi dizer que El e Yahvé eram o mesmo Deus. Porque os hebreus, quando chegaram na região de Canaã, eles ficaram, no primeiro momento, na periferia, vivendo de maneira nômade, mas que quando houve o êxodo do Egito, por volta do ano 1500, antes de Jesus, e eles invadiram toda a região, todas as cidades-estados, eles não acabaram com os cananeus. A única cidade que realmente foi destruída foi Jericó. As outras cidades foram conquistadas, mas seus templos, suas construções, seus povos permaneceram. Então, não dá para se matar uma cultura que existia já há milhares de anos, simplesmente com uma invasão. Eles até tentaram impor o Deus Yahvé, a crença monoteísta, mas, com o tempo, o que acabou acontecendo foi que, na mesma casa, você tinha o culto a Yahvé, mas você também tinha culto a El, a Baal, a Astarô, enfim, né, Moloque, os deuses, né, que eram cultuados na região. E isso, com o passar do tempo, na época de Jesus, essa região da Samária ficou mal vista pelos galileus e pelos judeus, porque justamente eles consideravam essa terra impura pelo fato deles não cultuarem de maneira exclusiva a Yahvé. Tanto que o caminho que os galileus faziam, o caminho mais comum das caravanas dos galileus para ir para Jerusalém, era contornando, margeando o Rio Jordão. Era um caminho mais longo e ainda um caminho que no final tinha que subir uma colina para ir para o Planalto, depois de Jericó, do que um caminho plano que era simplesmente cruzar para Samaria. Jesus está colocado nos evangelhos, por várias vezes fez o caminho menos comum. Ele fazia questão de passar pela Samária, por essa região dita pelos judeus ortodoxos impura, o que cultuavam, além de Yahvé, outros deuses também. O fato é que o Monte Gerizim acabou sendo destruído também antes de Jesus, por volta do ano 120, 130 antes de Jesus, ele foi destruído também por um povo inimigo, né, que invadiu a Samária e destruiu o templo de Gerizim. Bem, aqui as ruínas do templo de Gerizim, então existe, é um local de visitação, ponto turístico, e até hoje continua se estudando, né, como era a prática religiosa, né, em Siquém e em toda a Samária. Aqui nesse gráfico, né, nessa linha de tempo, dá para a gente entender melhor a história dos hebreus e o contexto, né, da evolução da cidade de Jerusalém e do seu templo. Repara que nós temos aqui no início dessa linha de tempo Abraão, por volta do ano 2000, 1900, 1850, que acredita-se que foi a época que ele chegou em Canaã, saindo lá da cidade de Ur, lá na Mesopotâmia. Então ele chegou aqui com a sua tribo, era Abraão era de origem de uma família rica, com muitos empregados, com muitos animais, enfim.
Ele chegou na região de Canaã, de acordo com seu sonho, a Terra Prometida, por volta do ano de 1900, e se espalhou, ele e sua tribo, pela região de Canaã. Não gerou conflito com as cidades, estados que existiam na época, porque essas cidades não viam como perigoso, né, os hebreus, pelo fato deles serem nômades, deles não estabelecerem em regiões por muito tempo. E, além disso, como eu já coloquei, eles forneciam, né, carne e leite para essas cidades-estados. E assim se procedeu, né? Foram passando os anos, os hebreus foram crescendo em número de habitantes, mas sempre espalhados, né, sem uma cidade-estado. Por volta de 1800, é o que acredita-se hoje, houve uma grande fome na região, e isso acontece periodicamente, aquela região é afetada por períodos de seca, que fez com que vários hebreus, que eram nômades, não viviam em cidades, fossem até o Egito. Acredito que foi por volta de 1800, porque foi nessa época, 1800, 1750, que os hicsos, como eu já coloquei também, invadiram o Egito. E os hicsos, né, por serem também estrangeiros em terra egípcios, mas liderando, né, o Egito egípcio na época, até o faraó era um hicso, eles aceitavam bem, recebiam bem os forasteiros, né, os estrangeiros. Então, era comum os hebreus, na época mais difíceis, irem para o Egito à busca de trabalho, de comida, de água. E foi numa dessas, né, que se estabeleceram no Egito por causa de José, que foi um grão-vizir, né, um braço direito de um faraó Ixo. Só que essa situação perdurou até por volta de 1500. Por quê? Porque os Ixos foram expulsos. Eles conquistaram facilmente o Egito, porque o Egito não conhecia a roda, o Egito não conhecia o ferro, eles ainda estavam na idade do bronze, e os Ixos já conheciam a roda e já estavam na idade do ferro. Então, imagina uma guerra onde um guerreiro está com uma espada de ferro e o outro com uma espada de cobre. Não vai dar muito certo, né? E foi o que aconteceu. Só que o tempo passou, os egípcios aprenderam, né, a fazer ferro, aprenderam a usar a roda, se rebelaram e expulsaram os ixos de suas terras. E aí, os hebreus que lá estavam começaram a ser mal vistos, porque eles eram vistos como parceiros dos ixos. E alguns até começaram a ser tratados como escravos, né? E a grande maioria da população que estava no Egito na época dos hebreus, né, começou a ficar subempregada até passar dificuldade. E foi numa dessas que houve, então, acredita-se hoje, o grande êxodo, aonde a maioria dos hebreus resolveu de uma vez só, de forma como se fosse um protesto, sair do Egito. Liderados por Moisés, eles então saíram, acredita-se hoje, por volta do ano de 1500, e foram voltar para a terra dos seus ancestrais. Lá chegando, foi que eles se uniram com os hebreus que já estavam lá, que não foi a totalidade que estava no Egito, e formaram um grande exército para reconquistar toda a Mesopotâmia. Liderado por Josué, foi o que aconteceu, né? Conquistaram a principal cidade, Jericó, depois Jebus, que virou Jerusalém, e depois todas as demais cidades. E aí começou a Era dos Juízes, que foi aproximadamente até 1100, 1050, onde foi eleito Isaú como o primeiro rei, depois Davi e depois Salomão. Salomão, nesse período aqui, 960, criou o templo, pensado por Davi, mas quem construiu de fato foi Salomão, o primeiro grande templo. Morte de Salomão, reino dividido. Reino do Norte, 10 tribos, Reino do Sul, 2 tribos. Né? O Reino do Norte, né, montou seu próprio templo em Gerizim para rivalizar com o templo de Jerusalém, de Salomão. Só que, nesse período, pela questão de enfraquecimento militar dos hebreus, pela divisão,
pelo enfraquecimento comercial dos judeus, porque toda a riqueza estava na Judéia, no primeiro momento, mas toda a parte produtiva estava nas 10 tribos de Israel, do norte. E pela dificuldade financeira, pela quebra de liderança, do poderio militar, começaram a ter várias invasões aí. Então, começou a primeira onda com os assírios, que conquistaram toda Israel, as 10 tribos, dizimando, matando seus líderes, escravizando, e as 10 tribos nunca mais voltaram a formar o Estado de Israel. O Estado da Judéia foi, de certa forma, liberada, né, dessa situação, porque teve apoio do Egito, e as lideranças conseguiram, com esse acordo, fazer com que a região da Judéia fosse preservada, mas aí veio uma segunda onda com os babilônios, e os babilônicos não tiveram perdão de nada. Invadiram, além do reino do norte, o reino do sul, e destruíram o templo de Salomão, o primeiro templo, e levaram para o exílio todos os judaístas, todos os moradores, né, da região da Judéia. Veio Ciro, líder dos persas, conquistou toda a Babilônia e liberou, né, todos os hebreus que estavam exilados, que puderam voltar à sua terra. E aí veio, então, né, a formação da Torá, a estruturação assim do judaísmo, que nasceu, então, por volta desse ano aqui de 500, 550. E o resto, né, é a história que a gente já conhece, com o judaísmo só crescendo através da implantação da Torá. Mas, e o tempo? Bem, foi-se montado a Torá, né, o Pentateuco mosaico, mais os livros de profecias, de acordo com Esdras, e aí foi-se, então, construído um novo templo, bem mais simples, singelo que o de Salomão, que não tinha riqueza em ouro, nem em madeira importada, em objetos de prata, mas permitia com que os israelitas da época, né, começassem a cultuar Yahvé e praticar, né, a religião nascente aí, o judaísmo. Então, aqui, por volta do ano 500, foi a criação do segundo templo de Jerusalém. Quem fez isso foi Zorobabel, que era o líder, né, dos hebreus na época, dos israelitas na época. Esdra foi aquele que deu base, né, estruturou, codificou a Torá, com os livros, né, que existiam na época. E é praticamente o nosso Velho Testamento da Bíblia. E Neemias foi aquele líder que refez os muros da cidade de Jerusalém, da antiga cidade de Jerusalém. Então, a Torá contém, então, os 5 livros canônicos, né, atribuídos a Moisés. Hoje sabe que não foi Moisés, mas foram atribuídos a Moisés, que é o Gênesis, o Êxodo, Números, Deuteronômio e o Levítico. Os 5 livros pertencentes a Pentateuco mosaico, que formam a Torá. A Torá ainda tem alguns livros proféticos, né, livros de cânticos, enfim. Tem a Torá também oral, e a Torá escrita, que é a Torá, e a Torá oral, que é aquela que é proveniente, né, dos rabis, e que, ao longo do tempo, essa tradição, essa Torá oral, virou o que a gente conhece hoje como Talmud. Então, nós temos o segundo templo de Zorobabel, não tem a riqueza de ouro, né, que
que eu já comentei, que o Templo de Salomão tinha, mas era mais ou menos as mesmas dimensões do Templo de Salomão. Então, esse segundo templo foi construído no mesmo local, né, onde estava o Templo de Salomão, mais ou menos com as mesmas dimensões, só não tinha o luxo que o Templo de Salomão tinha. Chegamos a Herodes. Herodes, na verdade, é uma família de líderes do povo judeu. Eles eram, de certa forma, mal vistos porque eles não tinham uma origem hebraica raiz, né, bem definida. Eles eram um povo que vivia mais ao sul da região da Judéia e que cultuavam também múltiplos deuses, muito influenciados pelos egípcios e pelos filisteus. Então, eles eram da região da Idumeia, no primeiro gráfico eu coloquei ali, e por essa situação, eles não eram bem quistos pela população. Mas como eles chegaram a essa situação de liderar a região? Bem, na verdade, a história é bem longa, mas, de maneira resumida, quando os romanos conquistaram a região, como eu já falei, essa região da Palestina sempre foi invadida e conquistada e dominada por diferentes povos. Sempre houve brigas, né? Desde a época anterior a Moisés, essa região sempre teve disputas territoriais. Com o advento dos hebreus dominando a região, as brigas se identificaram, né? Ora eram os amorreus invadindo uma parte do território israelita, ora eram os amonitas, ora eram os filisteus. Os filisteus era de maneira contínua, né? Porque eles tinham grandes laços com as cidades-estados da Cananeia, de Canaã. Então, isso era constante. Só que, além dessas disputas territoriais que se colocaram ao longo do tempo, nós tivemos várias invasões, grandes invasões de grandes impérios. Como eu já coloquei aqui, primeiramente os assírios, depois os babilônios, depois os persas, depois os gregos e, por último, os romanos, que foi na época que Jesus nasceu. E os romanos escolheram, né, famílias de nobres israelitas, hebreus, que já tinham poder econômico e que, de certa forma, influenciavam toda a região. A família de Herodes foi um pouco assim. Herodes já era o rei da Idumeia, ele tinha bons relacionamentos com os romanos, então ele foi eleito o rei de toda a região controlada pelos romanos. Então, ele controlava a Idumeia, a Judéia, a Samária, a Galileia, a Itureia, a Pérea, as Decápolis, né? Tudo controle de Herodes. Só que esse Herodes era maluco, Herodes o Grande, o pai de todos, Herodes. Né? Ele matou um monte de gente, rabis, que criticavam ou que iam contra, praticavam ações que ele não gostava, mandou matar vários membros da sua própria família, com medo de que viessem assassiná-lo. Enfim, ele ficou mais marcado pelas suas construções. O Palácio de Herodes, que ele fez em Jerusalém, gigantesco, existia na época de Jesus, e o Templo de Jerusalém, que alguns chamam de terceiro templo.
O primeiro foi de Salomão, o segundo de Zerubabel, e alguns chamam esse templo de Herodes como o terceiro, mas o que é mais aceito é como Herodes tendo estendido, né, o templo de Zerubabel, porque ele realmente não derrubou paredes, não refez o templo de Zerubabel, ele simplesmente ampliou, aproveitou o que já existia e ampliou, né, fazendo uma coisa gigantesca, uma construção gigantesca, estilo romano, do que já existia do templo de Zorobabel. E ele fez isso até por causa dos judeus. Como os judeus não confiavam muito nesse maluco do Herodes, eles, né, não deixaram que Herodes derrubasse o templo antigo para construir o novo. Herodes aceitou, porque como ele não era, né, um judeu raiz, e ele precisava manter a religião pacificada pelos romanos, ele construiu o templo, né, para agradar os judeus, ampliando muito a sua estrutura, sem mexer com a antiga. Então, essas duas grandes construções, o seu palácio e o templo, marcaram a sua gestão, além das loucuras de assassinatos que ele matava com muita facilidade. Os seus filhos não foram muito diferentes, né? Nós temos o Aquelau, que foi nomeado com a morte... com a morte de Herodes, toda essa região foi dividida pelos seus filhos. Aquelau, Filipe e Antipas. Né? Esses três filhos aí receberam terras, né? O controle de terras de regiões dos romanos. Aquelau recebeu a Judéia. Só que ele fez uma administração tão horrível que durou 10 anos, ele foi exilado, foi preso e exilado. E os romanos colocaram aí um prefeito deles, um governador deles, que foi Pôncio Pilatos. Então, Pôncio Pilatos começou a governar a região, então, da Judéia e Samaria, no lugar de Arquelau. O Herodes Antipas era o governador da Galileia e da Pérea. E é o Herodes que Jesus conversa e é julgado, inclusive. Então, quem participa do julgamento de Jesus é Pôncio Pilatos, que é o governador de Judá e Samaria, porque o Aquelau estava exilado, que era mais louco que o pai, e Antipas, Herodes Antipas, que era o governador da Galileia, que é da onde Jesus, né, provinha, então ele tinha autoridade sobre os nascidos na Galileia. E Herodes Filipe, né, só é citado na Bíblia porque ele governava as Decápolis, as 10 cidades gregas, e a região da Itureia. Então, ele é pouco citado. Tem um outro filho, neto, na verdade, de Herodes, que é o Agripa, que não está colocado aqui, é que o Agripa só surge, né, após a morte de Jesus. Tem o Agripa pai, o Agripa filho, mas eles pouco influenciaram na vida de Jesus. Né? Quando ele surge no cenário de reis de Israel, Jesus já tinha sido crucificado. Então, essa é a entrada do templo de Herodes, né? Uma entrada suntuosa. Jesus, quando entrou pelo jumento, não foi nessa entrada principal, foi num outro portão. Jerusalém tinha vários portões. E aqui, né, uma visão do templo de Jerusalém, né, de uma outra posição. Então, repare que ele iniciou a construção, quem iniciou a construção do templo de Jerusalém foi o Herodes, o pai, o grande. Mas ele não terminou. Tanto é que quando Jesus era vivo, o templo ainda estava em construção, porque ele só terminou totalmente a construção em 64 depois de Cristo. Começou antes dele nascer e terminou depois da sua crucificação. Só que depois de inaugurado, demorou só 6 anos, foi destruído. Teve uma rebelião judaica e os romanos, né, expulsaram, né, foi a primeira diáspora judaica, expulsaram todos os judeus de Jerusalém. Ou seja, eles não só reconquistaram Jerusalém, né, para acabar com a rebelião, eles destruíram o templo, o segundo templo, e expulsaram os judeus de Jerusalém.
Aqui uma comparação do Templo de Salomão com o Templo de Herodes. Reparem que o Templo de Salomão, em área, é bem menor que o Templo de Herodes. E reparem também que as torres, né, que o Sanctum, o de Herodes é bem mais ostentoso. Mas, na verdade, ele aproveitou a estrutura do Templo de Zerobabel, ele só aumentou, né, o pé direito aqui, ampliou, né, para dar uma visão mais suntuosa de todo o palácio. Aqui, nessa representação, está bem simplificada, não dá para a gente ver direito. Nessa outra aqui tem mais detalhes. Repare que a gente tem aqui o Forte de Antônia, onde ficou Pilatos e é onde ficavam aqui os soldados romanos, né, que era o quartel principal dos romanos. E aqui nós tínhamos, então, né, o núcleo do templo. Então, nós tínhamos aqui o pátio dos gentios, onde podiam ficar. Essa foi a grande novidade do templo, né, reconstruído por Herodes. Você tinha uma área, que é o portão principal, aqui você tinha uma área onde qualquer pessoa poderia ficar, mesmo não sendo judeu. Aí você tinha aqui o pátio das mulheres, onde as mulheres judias podiam ficar. Aí você tinha o pátio dos homens israelitas, que poderiam entrar. Os homens israelitas poderiam ficar em qualquer parte. Podiam ficar no pátio de gentios, podiam circular no pátio das mulheres, podiam entrar nesse setor específico que era só de judeus raiz. Aí você tinha o pátio dos sacerdotes, né, que ficava aqui no santuário, né, em torno do santuário, e aqui também que dava acesso ao sancto, onde ficava, né, a casa do divino aí. E aqui você tinha as salas do templo, aqui que funcionava o sinédrio, as escolas rabínicas de Jerusalém, as principais, aqui embaixo onde ficava o comércio, né, onde era feito o câmbio. Jerusalém era uma cidade cosmopolita, tinha várias estrangeiros que vinham aqui à visita na época de festas, ou então negociar. Então, você tinha câmbio, casas de câmbio aqui para trocar as moedas romanas, gregas, fenícias, israelitas, né? Então tinha casas de câmbio e casas também, né? Bancas que vendiam animais para sacrifícios, oferendas, ervas, bijuterias, enfim. Isso que Jesus criticava muito, né? Que o templo, uma casa de contemplação, de adoração, veneração ao divino, era utilizada principalmente como comércio. Isso era fato mesmo. Bem, já coloquei então, né, que o Templo de Jerusalém, ele, além de demonstrar, né, todo o poder dos governantes judeus, né, do Sinédrio, e representar toda a religião judaica, ele era um shopping da época, né, um local de comércio desregrado. Aqui Pilatos, que era o governador de toda Jerusalém, que participou da condenação de Jesus. E agora tem aqui uma vista da cidade. Nós temos aqui o templo, mais uma vez, que é a entrada principal do templo. Aqui, acredito que Jesus tenha entrado por um desses portões laterais aqui. Existem vários portões aqui. Acredito que Jesus entrou com o burrinho num desses, proveniente da cidade baixa, que era onde morava o povão. Jesus, eles estavam loucos para prender Jesus na época. Lembra que Jesus entrou no domingo de Páscoa e na sexta-feira ele foi crucificado. E Jesus sabia que estavam querendo prendê-lo. Então, durante o dia, à noite, principalmente, ele dormia nessa região aqui, né, em cada dia num local diferente, que dificultava muito a sua prisão. E durante o dia ele se misturava com a multidão, não tinha como prendê-lo sem causar, né, rebeliões. Ele só foi preso quando resolveu sair, né, no Monte das Oliveiras aqui, na verdade foi um caso até pensado. Acredita-se hoje que ele montou todo o cenário porque ele queria ser preso, né, naquele dia, naquela época,
ou seja, ele já antevia tudo que pudesse acontecer. Mas, enfim, aqui nós temos a parte alta da cidade, a parte rica, onde ficavam os membros do Sinédrio, os romanos. Aqui ficava o palácio, né, de Herodes, o Grande, que depois os outros Herodes, quando vinham, os outros filhos, quando vinham para cá, ficavam hospedados. O próprio Pôncio Pilatos também utilizava aqui. Enfim, essa aqui é uma representação aqui onde Jesus foi crucificado, né? Foi dentro dos muros de Jerusalém, uma representação artística, né, da época de Jerusalém de Jesus. Agora tem um videozinho Museu de Israel, a com mais maquete detalhes de Jerusalém sobre Jerusalém. explicada. Quantas vezes você já viu essa maquete e gostaria de entender cada parte dela? Então vamos às nossas explicações. Esta primeira parte em verde é conhecida como Vale de Cedron ou o Vale de Josafá. Alguns também o chamam de Vale dos Reis. A parte em azul foi onde Jerusalém começou, a cidade de Davi, também conhecida como Jebus e para outros Salém. Esta maquete reflete os últimos dias do período do Segundo Templo, e nesta região haviam prédios de grande importância, ligados à nobreza e à administração de Jerusalém. Parte dessas muralhas podem ser vistas ainda hoje no Parque Nacional da cidade de Davi. Em verde claro, podemos ver agora a região do Ofel, que era uma região que foi preenchida entre a cidade de Davi e o Monte Moriá, o Monte do Templo. Na época dos reis de Israel, aqui ficava a maior parte dos prédios administrativos. Porém, nos dias de hoje, ainda podemos ver restos da grande escadaria de Judá e suas portas, além do chamado Arco de Robson, que dava acesso ao Monte do Templo, que podem ser vistos no Parque Arqueológico de Jerusalém, não muito distante do Muro das Lamentações. Agora podemos ver, em amarelo, o Monte Moriá ou Monte do Templo, onde hoje estão localizados a Mesquita de Al-Aqsa e a Mesquita de El-Omar. Apesar do autor da maquete não colocar, o templo, pelo visto, era todo revestido de ouro, conforme a descrição de Flávio Josefo. O que vocês estão vendo agora é a Estoa Real, uma grande construção que havia ao lado do templo, para dar acesso às pessoas que chegavam. Haviam também passagens subterrâneas que vinham lá da porta de Ruta e saíam diretamente do pátio dos gentios. Provavelmente o evento da expulsão dos cambistas ocorreu aqui, na Estoa Real. Os historiadores da antiguidade costumam dizer que não havia construção mais bela em todo o mundo do que o templo em Jerusalém. Agora podemos ver o Terapion, o Vale dos Fabricantes de Queijo, e à sua direita uma rua que sobe em direção ao templo. Esta rua está sendo escavada. No futuro próximo, poderemos caminhar desde a piscina de Siloé até o Muro das Lamentações, pelo subsolo. Agora, o que podemos ver é o que é chamado de Cidade Baixa. No passado, os arqueólogos pensavam que aqui ficava a parte pobre da cidade, mas as pesquisas arqueológicas estão revelando que não era bem assim. A cidade era muito mais misturada do que se pensava, mas é bem provável que nesta região vivia a maior parte da população mais simples. Neste local hoje estão a Igreja do Galo Canto, a Igreja da Dormição de Maria e o tradicional Túmulo de Davi. O que podemos ver agora é o que Flávio Josefo chama de Primeira Muralha. Esta cercava a cidade desde o sudeste ao sudoeste. Parte de suas muralhas podem ser vistas ainda hoje. O que vemos abaixo dela é o Vale de Rinom. Os cananeus sacrificavam aí os seus filhos e no primeiro século os nobres se sepultavam aí. Aí também ficava Al-Cadema, o campo de sangue comprado por Judas Iscariotes. Agora podemos ver onde ficava o palácio de Herodes o Grande. Após a sua morte, este local foi provavelmente o pretório, onde Jesus teria sido julgado por Pilatos. Herodes construiu na parte norte 3 grandes torres. Flávio Josefo nos conta que a maior de todas se chamava Fazaela, em homenagem ao seu irmão mais velho. A segunda torre era a Torre do Cavaleiro, talvez uma homenagem a si mesmo. A menor e mais bela era chamada Torre de Miriam,
em homenagem à sua mulher. E bem ao lado delas havia uma porta onde hoje está a Porta de Jaffa, dando acesso à cidade aos que vinham do ocidente. O que podemos ver agora é a cidade alta, considerada até bem pouco tempo pelos arqueólogos como a cidade nobre. Ao contrário do que na maquete, provavelmente as telhas eram feitas também de placas de pedra. Na cidade alta, quanto mais próximo do Monte do Templo, mais viviam pessoas nobres. Apesar de vermos um teatro na maquete, ele nunca foi achado de fato. É parte da imaginação do autor, o pesquisador Avilionat. O que podemos ver agora é o que Flávio Josefo chama de Segunda Muralha, fechando a cidade na parte norte nos dias de Jesus. O que podemos ver agora é a Fortaleza de Antônia. Na tradição católica, ali seria o pretório. Localizado na região noroeste da cidade, ali também começaria o que chamamos de Via Dolorosa. A Torre Antônia foi construída pelos romanos para fiscalizar as atividades dos judeus dentro do templo e dentro da cidade, permitindo a mobilização rápida de tropas para sufocar qualquer rebelião judaica. O que vocês podem ver agora é a região norte da cidade, que só foi habitada após a morte de Jesus. Ali, segundo a tradição, ficava também o Gólgota, onde hoje é a Igreja do Santo Sepulcro. A cidade começou a crescer muito, e esta expansão ocorreu principalmente no período de Herodes Agripas. Mas é bem possível que não tenha sido habitada por inteiro até a Grande Revolta, no ano 70. O Agripas, do livro de Atos, foi quem construiu a terceira muralha, que vocês podem ver agora. Esta foi a maior extensão da cidade até o final do século XIX. Com a revolta judaica por volta do ano 70, as muralhas da cidade foram praticamente destruídas. Elas foram renovadas, porém modificadas, com a subida do poder do imperador Adriano. O Monte do Templo foi destruído e se tornou uma grande lixeira. E ele chamou a cidade de Ilha Capitolina. Jerusalém voltou às mãos judaicas somente após a sua reunificação durante a Guerra dos 6 Dias, em 1967. Você acabou de ver e ouvir o programa A Bíblia Viva, Museu de Israel, a maquete de Jerusalém explicada por Miguel Nikolaevski. É isso, né? Só queria lembrar que essa maquete aí, ela está em Jerusalém, ela existe de fato em Jerusalém, ela é patrocinada pela prefeitura da própria cidade, pela faculdade, universidade de lá, e eles procuraram ser o mais realista possível. Ela está baseada nos escritos de Flávio Josefo, que é o maior historiador judeu que se conhece. Ele narra, né, nesse livro aqui, toda a história do povo hebreu, e dá muitos detalhes, e a ciência hoje, tanto os historiadores como os arqueólogos, têm nesse livro uma fonte confiável, porque bate com os fatos que levantados pela ciência, né, pelo método científico. Então, toda aquela maquete foi construída baseada nos relatos desse historiador, né, Flávio Josefo, mas também com estudos arqueólogos. E tem algumas viagens poéticas, como aquele suposto teatro, que, por analogia, quer dizer, além de usar o que Flávio Josefo deixou, além de usar o que a arqueologia e a história nos traz, os autores dessa maquete, os líderes da montagem dessa maquete, fizeram também muito trabalho de pura analogia, né, comparando o que existia nas cidades da época. E assim, né, como a cidade de Jerusalém era uma cidade controlada pelos romanos, ele imagina que existia um teatro para que a elite e os romanos pudessem periodicamente ver alguma apresentação, porque era uma coisa comum em toda a cidade romana, grega, ter-se um teatro, né? Então, não é uma viagem totalmente, não. É uma licença poética para
tentar trazer ao nosso imaginário como seria a cidade de Jerusalém na época de Jesus. Então, aqui eu trago essa breve bibliografia que serve como referência, né? Além dessa daqui, né, eu quero colocar aqui também que no livro Redentor, que é um livro base, tanto quanto Iniciação Espírita, também temos informações relevantes sobre essa parte que eu trouxe hoje na aula de hoje. É isso, né? Espero que tenha, né, atingido os objetivos, que é permitir que todos conheçam melhor, né, a história da cidade de Jerusalém e dos seus templos, né, que Jesus, em sua vida, nesse plano, pôde, em diversos momentos, vivenciar de maneira prática, tanto a sua presença em Jerusalém, como a sua presença no templo. Que todos fiquem em paz, com muita saúde. Que assim seja.